Deixa o mundo ouvir que a felicidade está aqui. Confiemos no Senhor. Seja novamente bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa série vocacional. Confiemos no Senhor, irmã Jacinta. Confiemos no Senhor, irmã Glória. Bem-vinda novamente ao nosso bate-papo vocacional. E hoje vamos à nossa segunda parte, onde nós vamos falar sobre formação humana e cristã. Irmã, sobre o que nós vamos falar hoje? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo. E hoje nós queremos partilhar um pouquinho com vocês sobre o próximo passo, como discernir vocação, como pensar sobre a vocação, e vamos falar um pouco sobre educação e formação. Educação humana, que vem no primeiro o educar, e a formação, que vem no ser cristão, no ser cristã. Irmã, dentro do que nós vamos conversar hoje, por que é importante nós falarmos sobre a formação do educar dentro do discernimento vocacional? O que significa, dentro desse livro que nós estamos usando como base, do Amadeu Tintini, o que ele ressalta e que é importante nós lembrarmos? Educar, do palavra em latim educere, significa tirar para fora verdade sobre mim. E na verdade isso que é educação. Porque quando nós começamos a pensar sobre nossa vocação, sempre na nossa cabeça chega primeiramente que eu tenho que estar muito piedoso, eu tenho que rezar, eu tenho que estar muito ideal, e isso tudo é verdade. Mas cada de nós, com certeza acredito que vocês se confessem, né? Então se vocês confessem, significa que eu tenho algo para melhorar. E muitas vezes acontece quando um menino, uma menina começa a pensar sobre vocação e pensa que ela está tudo ideal e não tem nada. E realidade é diferente. Cada de nós tem seu temperamento, tem alguns complexos, tem outras coisas sobre o qual nós vamos falar sobre esses 5 níveis de educação, né? E isso nós temos que se encontrar. Então, educar significa conhecer mim mesma, conhecer a verdade sobre mim. Isso é o que é educação, por isso é muito importante. E não tem como isso fazer diferente, porque se nós vamos pensar, né, que eu estou já ideal, não preciso nada mudar, nós estamos pouco confusos. Irmã, quando a gente fala trazer para fora, eu acho que é um processo um pouco doloroso, porque muitas vezes nós podemos nos encontrar com algo que talvez eu nunca pensei sobre mim no processo de discernimento vocacional, e aqui também pode correr o risco de eu meio que ou esconder ou não trazer. É importante a sinceridade nesse momento do discernimento, quando algo vem para fora. Sim. Né? Alguns dos padres que estão trabalhando com questão de vocação estão falando que esse momento nós podemos pouco comparar com o nosso momento quando eu vou descer muito profundo. E sobre essa descida se fala sobre 5 níveis, que eu já comecei pouco a falar sobre isso. E todo esse processo eu preciso fazer, porque se eu não vou se encontrar comigo mesma, né, comigo mesmo, né, no caso meninos, eu não posso me oferecer. O que nós estamos falando, né, que Deus não quer uma pessoa falsa. Ele quer uma pessoa verdadeira. E muitas vezes, né, como nós terminamos nossa primeira conversa, que nós falamos que Deus chama pessoas não ideais. Não existe pessoas ideais. E nós queremos como pouco escondida a minha história, né? Pouco escondi esse pecado, escondi tudo isso, né? E não dá certo. E com tudo isso tem que mesmo trabalhar. Até alguns falam que esses 5 níveis sobre os quais nós vamos falar agora é como uma descida para nosso, entre aspas, inferno. Então, para a gente começar um pouquinho a falar sobre os 5 níveis, irmã, acredito que aqui a gente entende que essa verdade virá à tona na medida que eu
me encontrar comigo mesmo. E esse encontro comigo mesmo se dá a partir da minha oração, do meu encontro com a palavra de Deus. Então, o jovem que está nos acompanhando vai fazer essa descoberta a partir do quê? Antes de a gente chegar nos níveis, para a gente entender como que se dá essa descoberta, essa verdade, né? Com certeza que nós já falamos, né? E quero mais uma vez, né, isso apontar muito forte, que a vocação não existe sem a palavra de Deus. Porque eu não posso ouvir o que Deus quer de mim. E se eu acho que nós, como irmãs, outros padres, né, se vou voltar, como nós descobrimos esse chamado durante uma oração. Né? Até eu podia, não sei, gostar uma irmã, não sei, hábito, ou gostar um trabalho do padre, mas mesmo depois chega um momento quando você encontra com Deus. E com certeza toda essa verdade sobre mim, sobre cada de vocês, né, ela está dentro de nós. E muitas vezes nós queremos isso como esconder, mas dentro de nós tudo isso está trabalhando, isso incomoda muito nós, né? Nós temos medo que alguém vai descobrir algo, né? E Deus, através dessa educação, né, Ele quer que nós estamos livres. Eu posso oferecer minha vida quando eu estou livre. Eu me conheço, eu sei que Deus me chama. Essa verdade que a irmã traz sobre Deus é interessante porque na medida que nós vamos fazendo a experiência da meditação, até dos nossos retiros mensais ou anuais, é esse encontrar-se com a verdade daquele que me ama. E mesmo que essa verdade seja dura, né, a gente até brinca às vezes que Deus nos dá tapas com luvas, né, que Ele é delicado ao nos mostrar certas verdades, né. Acho que aqui nós precisamos de uma grande confiança nessa verdade que Deus já sabe sobre nós, né? Uma grande confiança nele. Nós até mesmos estamos às vezes assustados sobre qual eu sou. Quem eu sou. Que eu capaz de fazer algo tão ruim, né? Então justamente por isso, especialmente, isso é muito pouco perigoso, digamos, para passar muito rápido por essa etapa, né? Para não permitir me se educar nesse sentido, que quando eu não conheço mim, eu vou agir só através de emoções. E posso fazer algo muito ruim sem pensar. Então, essa etapa de educação, ela vai me ajudar a saber onde eu tenho que, para mim, colocar alguns limites. Muito importante, muito importante. Irmã, vamos entrar então nos 5 níveis. Sim. Quais são os 5 níveis para nós podermos nos aprofundar? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre comportamento, sobre nossas ações, nossas emoções, motivações e sobre uma desarmonia ou imaturidade. Esses 5 níveis. E quando nós olhamos para alguém, né, nós sempre olhamos como se a pessoa está comportando. E nosso comportamento é algo que eu posso, digamos, pouco policial, né? Tem muitos simples exemplos, né? Que, digamos, se tem um jeito para me comportar que não vai estar adequado, digamos, dentro da igreja e vai adequado, digamos, em uma sala no cinema. É diferente comportamento, né? Sim. Então, essas pequenas questões que eu preciso também trabalhar. Segundo nível, já fala sobre ação. Como eu começo a agir como pessoa vocacionada. E tem algumas atitudes que eu preciso aprender, digamos, tá? Se antigamente, quando eu estava pensando sobre educação, eu pensei que se alguém fala para mim como uma grossura, eu preciso fazer igual. E agora, isso. E agora eu já posso pensar que eu posso ficar silencioso, agir diferente. Sim, posso agir diferente, né? Igualmente também sobre pequenos passos que, digamos, eu posso oferecer qualquer, né, meu serviço, não esperando nada. Né? Então, essas ações que eu posso já fazer. Terceiro nível, emoção. Esse nível é muito grande, muito profundo. Muitos de nós estamos no começo de nosso discernimento, uma pessoa que não sabe ler nossas emoções.
Às vezes, quando se conversa com pessoas, né, eles não sabem o que sentem. Não sabe dar o nome, né? Isso. Eles não sabem o que está acontecendo. Por que você fez isso? Eu não sei, né? Então, tem que parar para ouvir. Porque eu preciso, como nós falamos sobre esses limites, eu preciso me aprender, eu posso reagir, mas posso não reagir desse jeito. E por isso esse nível do emoções é muito importante. Quarto nível, motivações. Sem motivações profundas, eu não posso oferecer minha vida. Porque quando vai chegar cansaço, quando vai chegar algumas situações difíceis, essa motivação teológica, então motivação quando eu faço isso para Deus. Não faço isso às vezes para a pessoa com a qual eu tenho grandes problemas e dificuldades. Eu faço para essa pessoa que dentro dela está Deus. E isso é já um nível que realmente me ajuda a fazer isso. Quinto nível, quando eu, através de tudo isso, estou vendo que eu estou, digamos assim, com algumas imaturidades. Isso é normal. Muitas pessoas param nesse nível porque pensam, eu não tenho educação, porque eu não sei como consolidar, eu não sei o que fazer, né? E aqui já um mistério, né? Deus pode entrar, mas eu preciso fazer meu esforço humano, né? Colaborando com a graça de Deus, e Ele vai isso fazer, mas essa imaturidade sempre está presente. Sem disso não existe nenhuma pessoa, né? Só é outro já caso que a pessoa não sempre pode falar a verdade, né? Que eu sou desse jeito, né? Mas quando se vive dentro de uma comunidade, dá para ver tudo, né? Quem são, né? O que a pessoa está fazendo, né? Então, esses 5 níveis, porque se eu não vou me entender que eu não tenho imaturidade certa, né? Ainda, né? Eu vou pensar que a igreja ou comunidade onde eu quero entrar, estou pensando que todos têm que fazer algo para mim, né? Para mim encher essa afetividade, esse buraco que eu tenho dos meus afetos, emoções, que eles têm que fazer algo para mim. E vocação contrária. Eu me estou oferecendo para ele. Então, irmã, pelo que dá para entender dessa educação, é interessante a gente recapitular, né? Primeiro a gente falou sobre o semear da vocação, o identificar. Depois sobre a essência do ser acompanhado. E agora o educar. Quando a irmã fala, dá assim para como que sentir que a gente não começa pelo educar. O educar vem num terceiro momento, quando eu já despertei a minha vocação, eu já estou como que descobrindo ela, descobrindo o meu lugar, e no terceiro lugar vem o educar. Então, cada coisa tem o seu lugar, certo? Né? Porque não podemos, quando nós passamos muito rápido, né, por alguns momentos, etapas, e quando eu me encontro com Deus, eu estou pensando que a exigência da vida religiosa é demais. A exigência da vida sacerdotal é demais. Isso que às vezes estão pensando pessoas que não têm esse dom que nós estamos sentindo. Que eu quero me oferecer. Eu posso ir em qualquer lugar. Eu não vou pensar onde eu vou estar. E muitas pessoas que não têm essa fé, não têm essa experiência com Deus tão próxima, né, que pessoas chamadas têm, eles não entendem isso. Isso não tem como entender. Aqui também me fica muito forte, irmão, educar, como eu descobrir em mim o que existe em mim. Porque nós vivemos dias quando nós todo o tempo fugimos disso que está aqui. E essa experiência é muito bonita, como a igreja nos ensina a discernir, né? Ensina-nos de verdade a discernir, é eu olhar para mim e me encontrar com isso que Deus colocou em mim. Né? Não fugir, nem que essa verdade seja, como eu falo, essa imaturidade, né? De descobrir, não, mas isso não é para mim, né? Que bonito é esse caminhar, esse seguir e esse encontrar-se consigo, né? O educar, que bonito, interessante essa palavra, né? Educar. É verdade, porque esses
todos 5 níveis, na verdade, eles ajudam o quê? Eles ajudam para mim conhecer mim mesmo. Eles ajudam para pouco se aproximar esse mistério que nós falamos sobre vocação. E também essa educação está ensinando-me a ler minha vida, né? Esses 3 pontos muito importantes. E só esse momento podemos dizer que eu tenho mim mesma. Eu me conheço, né? Eu sei o que eu posso oferecer. E se eu não sei, eu não posso oferecer. Eu não tenho como me nomar, né? Eu tenho que me ter de um lado, digamos assim. Isso de alguma maneira vai deixar com que o jovem, a jovem tenha um pouco mais de certeza, talvez uma afirmação, né? É uma segurança. Né? É uma segurança e também aceitação do lado de Deus. Né? Que eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de meus lados, que, digamos assim, hoje ainda tenho que desejar melhorar muito, né? Digamos assim, né? Deus conhece tudo isso. E quem Ele chama, Ele sabe. Ele não está errado, né? Deus sabe o que está fazendo. O importante, acredito que para nós concluirmos essa parte da educar, é eu nunca deixar de que Deus eduque o meu coração. Talvez seja isso, né? De eu me encontrar e me permitir olhar e que Deus me transforme, né? Sim. Acho que aqui vem a disponibilidade de dar isso que eu encontrei, né? Verdade. Que vai dar continuidade no próximo ponto. Porque isso é discernir, né? Encontrar na minha história marcas que Deus está deixando. Olha, muito encontrar na minha história marcas que Deus tem deixado. Olha. Acho que esse bate-papo nos fortalece de alguma maneira, né, naquilo que nós mesmas vivemos, né? A gente até acha na formação permanente, nós já temos votos perpétuos, né, irmã? E a gente chama de formação permanente porque nós não paramos de nos formar, né? Então acho que esse bate-papo não é só para você que ainda não discerniu a sua vocação, mas também para nós que estamos já nessa vocação definida e que todo o tempo discernimos e nos formamos. Muito bacana, irmã. Então, acho que vamos para a segunda parte. Com certeza nós teremos ainda muito para falar sobre esse primeiro ponto, mas acho que você não vai nos aguentar falando tanto tempo. Mas então vamos para a segunda parte, que é a formação cristã, irmã. Formar. O que ele traz para nós? Formar sempre está trazendo uma forma, um modelo. E esse modelo nós vamos fazer de nós mesmos, né, com graça de Deus, que eu vou procurar um modelo que eu tenho que imitar. Que é nosso modelo? Jesus Cristo. É justamente isso. E formação toda tem centro Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. É o centro de nossa formação. Ele que me ajudará a me formar, a formar o meu coração. Nós falamos no começo, irmã, ali sobre a questão do doar-se, né, do abrir-se. Antes nós até partilhávamos a questão de que a vocação ela passa a ser um dom quando ela se torna doação. Quando ele se dá essa etapa de formação, na medida que a gente vai nos conhecendo nesse educar, a gente vai aprendendo a se tornar dom. Sim. Então, essa formação realmente ela tem como um objetivo importante olhar todo o tempo para Jesus Cristo. E quando nós olhamos para ele, voltando de novo dos discípulos de Emaús, né? Como eles conheceram Jesus? Através da Eucaristia. Sim. E o que aconteceu lá? Eles até, alguns comentaristas falam que talvez eles até notavam nesse momento, nesse cenáculo onde Jesus estava fazendo essa instituição. Isso, mas eles estavam ouvindo isso. E ninguém mais não repetiu o que fez Jesus Cristo. E por isso ficou isso tão marcante no coração deles, que esse sinal está mostrando. E justamente isso, o que tem que incluir, né, o que tem que ter em cada formação. Eu, olhando para Jesus, recebendo ele todo dia, no caso dos padres ou religiosas, né, eu vou imitar fazendo igual.
eu vou permitir que você este pão, Se deixa partir. é verdade. Isso é formação. É a formação do coração. Também, sim, porque eu tenho que estar tão próximo com Jesus Cristo que eu vou imitar Tá. Ele. Vou ele imitar, né? Então, não existe vocação verdadeira se eu não quero me doar. Se eu não quero permitir-me colocar no chão, não quero me permitir quebrar, né? Porque com a Eucaristia nós podemos fazer tudo, né? Nós sabemos que tem que respeitar, mas Jesus na Eucaristia é tão frágil, isso que Ele quer de nós. Humilde, né? Sim, Se faz humilde. é realmente isso. E tem mais um momento que eu acho que é muito importante, talvez para alguém vai dar, que é vocação, quando eu não escolho o que eu quero fazer. Né? Algo, né, que eu estou percebendo que Deus espera de mim. E no começo, muitas vezes, até algumas podem sentir que Deus está chamando, mas podem não querer fazer esse passo. Né? E isso é normal, isso é ótimo. Né? Não tem que, às vezes, né, que você já está pensando há algum tempo, é bom. Mas às vezes você até não quer. Pode acontecer até assim, irmã, de que eu canto aquela música, né? Eis-me aqui, Senhor, faz de mim o teu servo, mas assim, eu quero fazer o que tu queres, mas nem sempre o que o Senhor quer é o que eu quero. Né? A gente... Isso pouquinho que nós já conversamos sobre esse momento, que nós muito, digamos, queremos ter como suporte nossos dons e talentos. Eu penso, eu não vou fazer isso, Porque eu eu vou não fazer sei. isso, porque isso eu já sei, né? E vocação não é isso. É um desafiar-se. Verdade. É um momento quando eu vou fazer o que Deus nesse momento está me esperando. Aqui é a confiança naquele que me chama. Verdade. E também, como falou São Paulo também, né? Que estou vivendo não eu, mas Ele dentro de mim. É desafiador, né, irmão? A gente sabe um pouquinho disso quando Deus nos chama para cumprir a sua vontade. É um convite, né? Ele não nos obriga mas é um constante convite e formação do meu coração a cada vez, né? Um caminho que eu posso seguir, mas eu estou livre. Sou livre. Isso é muito... A gente vive isso também, né, irmã? Então, irmã, tem algo ainda interessante que quando a gente pensa que eu segui a vocação, eu sou religiosa, ou eu sou padre, ou a vida, né, vocacional que eu decidi seguir, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, as pessoas, nossa, ele é padre, é freira, né, vai para o convento, é um herói, parece um ato heróico. Será que às vezes a gente não acaba elevando demais esse ser extraordinário? A irmã partilhou que o Amadeu Tintini fala um pouquinho diferente sobre isso e acho que nós podemos tocar nesse tema. Podemos. Com certeza, com todo respeito para as irmãs religiosas e padres, com certeza, sem dúvida, mas ele está falando que é não um ato de heroísmo. Uma lógica que eu não posso fazer diferente. Se eu estou encontrando com Deus tão profundamente e eu sei que eu não tenho outra saída em minha vida, que Deus está me chamando tão forte que eu vou deixar tudo e vou. E na verdade é uma vocação que eu estou respondendo. Né? Estou respondendo, então como eu não posso reagir diferente. A pessoa que está chamada, ela não pode reagir diferente. Ela vai onde tem que ir. Eis-me aqui, enviei. Porque a gente pode, às vezes, correr esse risco de auto se elevar, né? Acho que aqui alguns jovens, às vezes, também encontram essa dificuldade, pelo menos em algumas vezes quando nós acompanhamos alguma jovem, de que há aquela, né, desejo é algo, mas para que não se autoeleve diante de si mesma, né? Para não que a vocação não é algo grande, a gente não está dizendo isso também, né? Que não é algo que Deus nos dá, né? É algo importante, é um mistério, né?
mas para não corrermos o risco de fazer com que essa vocação seja mais importante do que todas as outras, né? Não, com certeza que não, né? Deus tem diferentes vocações, né? E é um dos caminhos. Mas nós aqui agora conversamos justamente sobre vocação sacerdotal e religiosa, tá? Então, por isso falamos sobre isso, né? Se nós vamos tocar matrimônio, é um lindo outra vocação que nós temos dentro da igreja, qual tem agora muitas dificuldades, muitos desafios deste mundo, né? Mas nós temos que saber que Deus está dando vocação, Ele já sabe o que Ele preparou para você. E realmente nós vamos preocupar sempre, né? Pouquinho, né? Mas no mesmo Ele vai cuidar tudo. Até que eu não sei como fazer isso, eu não conheço algo e não imagino como isso realizar. É muitas vezes, né? Podemos dizer sobre Faustina, né? Quando Deus chamou ela e falou para ela dentro de convento, onde ela entrou com grandes dificuldades, já ficou calma que vai rezar, e Deus deu mais uma missão. E justamente isso que é vocação. Quando eu vou estar aberto para chamado de Deus, Ele sempre vai dar mais e mais para me realizar. Porque isso o que Ele espera, né? Então, por isso eu não posso dizer que eu já imagino o meu caminho e nós, até vocês, né, pode ter medo olhando para esse padre que ele está fazendo, para essa irmã, ou não sei, para alguém mais, né? Eu não vou conseguir. Mas se Ele te chama, Ele sabe para que é. E Ele vai dar tudo o que você está precisando. Irmã, na figura do herói, quando nós pensamos no herói, ele é alguém forte, né, que tem superpoderes, né, autossuficiente, eu diria. E por isso que acho que é importante nós destacarmos isso, de que a vocação religiosa sacerdotal não é o heroísmo, porque a força não parte de nós. É uma força maior. Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas contam com a ajuda de um super-herói que vai vir nos salvar, nos resgatar. E a gente precisa lembrar que nós somos humanos e que a nossa força vem de Deus. E para não confundirmos que só de eu botar o pé no convento já está santa, só falta canonizar, né? Às vezes, na nossa vida, nós vamos estar do lado de algumas pessoas que vão lá para nós, como para as irmãs ou para os padres, né? Lembrando que nós temos que só acompanhar e mostrar para essas pessoas só Jesus. Esse é nosso papel. Tudo o resto... Isso será o maior heroísmo, né? Sim, é verdade. Levar para Ele, né? Apontar. Mostrando Ele sempre, né? Mostrando. Irmã, a irmã também falou que nós temos duas características de uma vocacionada. Certo. Quais são essas duas características de um vocacionado e uma vocacionada? Agradecimento e responsabilidade. Gratidão. E responsabilidade. E essa gratidão para quê? Na verdade, para quem? Para Deus. Eu estou encontrando-me com o amor dele e eu sempre vou estar com essa grande graça quando eu quero sempre agradecer dele. Não existe vocação. Até às vezes, né, que nós podemos encontrar já muitos santos que têm, digamos assim, dos olhos humanos, situações muito horrorosas, muito difíceis, mas eles estão agradecendo. E isso não tem como entender neste mundo, não tem como entender, né? Isso dá-se a entender através de vocação. E também responsabilidade, mas responsabilidade do sentido qual? Eu estou responsável por minha vida. Eu estou responsável por todas as atitudes que eu tenho. E nossa responsabilidade de trabalho, isso é secundário, isso é no primeiro, né? Mas eu estou responsável pela minha resposta. Né? Essas duas características é muito importante. Sim. Aqui, quando a gente fala sobre essas duas características, irmã, vem também uma grande disponibilidade, né? Eu me dispor, porque essa gratidão vem da graça recebida, ou seja, eu gratuitamente recebi algo que não é meu. Então, se ela é gratidão, é porque não é minha. Né? Eu recebi, essa é a palavra mistério, né? É um mistério que não tem como explicar.
E por isso essa gratidão, ela tem que crescer sempre na vida sacerdotal, religiosa, com o dia que eu estou passando com ele. Para que a gratidão não se torne eu mereço. Isso é meu, isso me pertence. E isso já estamos perdendo a vocação. E a responsabilidade vem daquilo de que eu tomo nas minhas mãos e a resposta que eu vou dar, né? Porque senão eu me torno indiferente. Responsabilidade e disposição é, na verdade, um pouquinho que eu vou realizar o que eu tenho que fazer. Esse momento que eu estava falando para esses discípulos, nós temos que sempre estar servos que fazem o que tem que fazer. Senhora, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu sou um servo inútil, fiz o que devia ter feito. É isso. Bastante, isso é muito importante, irmã. E acredito que aqui a gente pode tocar num tema, já que a gente está falando sobre isso, porque nós sabemos e conhecemos talvez algum jovem, alguma jovem que tem como que ido de encontro em encontro. Ela vai num encontro vocacional aqui, vai num encontro vocacional lá, conhece uma congregação, conhece outra, mas parece que nunca se decide. Será que tem alguma coisa aqui que pode ajudar? Talvez essa jovem esteja nos ouvindo, né? Como ajudar a coragem? O que será que... É realmente isso que acontece às vezes, que para a pessoa falta uma motivação teológica, se chama isso. Que essa pessoa ainda não encontrou tão com Deus e por isso ela não pode tomar essa decisão. E para essa jovem, esse jovem conselho rezar mais. Para encontrar, porque eu posso muito procurar, mas não fazer algo mais importante para estar com ele. Aqui, irmã, porque a gente conhece, né? Já conheceu algumas jovens e nós sabemos, né? Que podem ter esse medo, essa incerteza, essa indecisão, né? Será que ela não está esperando que alguém diga para ela onde ela tem que ir? Às vezes isso acontece, mas ninguém não pode falar para você onde você tem que ir. Essa sua decisão, na verdade, não decisão, né? Um mistério que você vai entender na sua vida. Já um lugar que Deus estava preparando para você desde séculos, né? Porque Ele chama desde séculos, né? Então, nesse caso, a pessoa que está do lado pode te ajudar, mas essa decisão tem que estar sua mesmo. Para nós já concluirmos, irmã, porque nós estamos falando, temos muito o que conversar, mas aqui algo ainda que a irmã também, quando nós preparávamos, também chamou a atenção sobre o nome. Nós mudamos de nome, né? A nossa congregação também, eu sei que tem outras congregações que quando nós professamos os primeiros votos, nós tomamos um novo nome, né? No nosso caso, nós damos a opção, né? O que significaria dentro também disso, né? Esse significado do nome, do novo nome? É justamente isso, quando eu estou conhecendo toda a verdade sobre mim, e eu estou entendendo que através de tudo que eu sou, Deus está me chamando, como dar mais uma nova chance para começar uma nova história da minha vida. E por isso eu começo com um novo nome. É justamente isso que significa. Esse novo. Então, para nós já concluirmos aquilo que ele não falou, a vocação será uma constante busca de relacionamento com aquele que me chama. Se não for assim, eu estarei fazendo uma ação social, uma caridade, né? Sim. Algo comum. Vida religiosa sacerdotal, o centro tem que sempre estar Jesus Cristo, primeiramente, né? E com certeza que cada congregação, cada seminário, padres, temos todos muito diferentes dons e carismas. Mas essa unidade que nós temos dentro da igreja é primeiramente Jesus Cristo. E se nós vivemos para Deus, tá certo a vocação.
Muito obrigada, irmã, pela nossa conversa de hoje. E convidamos, e convidamos você para o nosso último vídeo, que vamos falar sobre o discernir. Tudo está indo uma coisa de cada vez, mas convidamos, se você está acompanhando o segundo vídeo e não assistiu o primeiro, então convidamos no nosso canal, no playlist do Discernimento Vocacional, você vai encontrar o primeiro vídeo e nos ajude a compartilhar. Esperamos por você no próximo vídeo, Discernir. Confiemos no Senhor.